Imagine viver em uma cidade próspera, cercado por riquezas e tradições, mas ouvir uma voz que te chama a abandonar tudo, sua terra, sua família, sua segurança, para seguir uma promessa que parece impossível. Essa é a história de Abraão, um patriarca cuja fé o levou a atravessar desertos, enfrentar dúvidas e superar o maior teste de sua vida, mostrando que a obediência a Deus pode transformar o impossível em realidade. Prepare-se para uma jornada épica cheia de emoção, sacrifício e esperança, que vai te fazer refletir sobre o poder da confiança absoluta. O que você faria no lugar de Abraão? Fique e descubra. Abraão, originalmente chamado Abrão, nasceu em Ur dos Caldeus. Nela, seus habitantes adoravam deuses de pedra e barro, como Nana, o deus da lua, a quem ofereciam sacrifícios em altares enfeitados com flores e incenso. Abraão, um homem de 75 anos, com barba longa e olhos profundos que pareciam carregar a sabedoria de muitas vidas, vivia em uma casa de tijolos de barro, cercada por palmeiras e canais de irrigação. Ele era filho de Terá, um artesão que esculpia ídolos para os templos, um homem de mãos habilidosas, mas coração endurecido pelas tradições de Ur. Terá tinha 3 filhos, Abrão, Naor e Harã, e uma filha, Milca. Abrão era casado com Sarai, uma mulher de beleza serena, com cabelos negros que caíam em ondas sobre os ombros e um sorriso gentil que escondia a dor de não ter filhos. Apesar de sua riqueza em rebanhos e servos, a ausência de uma criança pesava no coração do casal, e Sarai muitas vezes se retirava para a tenda, enxugando lágrimas silenciosas enquanto via outras mulheres carregando bebês nos braços. A vida de Abrão em Ur era confortável, mas ele sempre sentiu um vazio que não explicava. Ele passava noites observando as estrelas, questionando os deuses de pedra que seu pai adorava, sentindo que havia algo maior, uma verdade que ele ainda não conhecia. Foi em uma dessas noites, enquanto caminhava à beira de um canal, com o reflexo da lua dançando na água, que ele ouviu uma voz que parecia vir do céu, clara e poderosa. Deixe sua terra, sua parentela e a casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, e sua descendência será como as estrelas do céu e a areia do mar. Abrão, com o coração acelerado, olhou ao redor, mas não viu ninguém. Ele sabia que aquela voz não era de um homem, mas de um Deus que ele ainda não conhecia plenamente. Na manhã seguinte, ele reuniu Sarai, seu sobrinho Ló e seus servos, e anunciou: "Vamos partir. Deus me chamou e eu confio que ele nos guiará." Sarai, embora assustada com a ideia de deixar sua casa, confiava no marido e concordou, embrulhando suas poucas coisas em um pano de linho. A jornada foi longa e cheia de desafios, atravessando desertos de areia dourada, onde o calor fazia o ar tremular, e oásis onde o som de água corrente era um alívio para os pés cansados e as gargantas secas. Abrão, com sua túnica empoeirada e o cajado na mão, liderava o grupo, orando em cada parada, construindo altares de pedra para agradecer a Deus pela proteção. Sarai, ao seu lado, preparava pão sem fermento e leite de cabra para a família, enquanto Ló, um jovem de olhos inquietos e sonhos de riqueza, às vezes questionava: "Tio, para onde estamos indo? Quando chegaremos?" Abrão respondia com calma: "Deus nos mostrará. Ele prometeu e eu confio." Após meses de viagem, eles chegaram a Canaã, uma terra de colinas verdejantes, vinhedos e riachos, mas também de povos hostis, como os cananeus e os perizeus, que os viam como estrangeiros indesejados. Os anos passaram e a promessa de um filho parecia cada vez mais distante. Sarai, agora com rugas marcando seu rosto e os cabelos começando a embranquecer, sentiu o peso da infertilidade como uma ferida que não cicatrizava. Em um ato de desespero, ela sugeriu a Abrão: "Tome minha serva Agar como concubina. Talvez eu possa ter um filho através dela." Agar era uma jovem egípcia, que servia Sarai desde que a família passara pelo Egito durante uma fome em Canaã. Abrão, embora relutante, concordou, e Agar logo ficou grávida, dando à luz Ismael, um menino de risada fácil e cabelos cacheados. Abrão, aos 86 anos, amava Ismael profundamente, ensinando-o a manejar o arco, a cuidar dos rebanhos e a contar as estrelas, contando-lhes histórias sobre o Deus que o chamara. Mas a chegada de Ismael trouxe tensão. Sarai, tomada pelo ciúme, tratava Agar com frieza, e a serva, sentindo-se rejeitada, fugiu para o deserto com Ismael nos braços,
caminhando sob o sol ardente até quase desmaiar de sede. Em um oásis, uma voz divina a encontrou dizendo: volte para sua senhora, pois Ismael será pai de uma grande nação. Agar retornou, e a paz, embora frágil, foi restaurada na família, com Ismael crescendo ao lado de Abrão, que o via como um presente, mas ainda esperava o filho prometido. Quando Abrão tinha 99 anos, Deus falou novamente, renovando sua aliança. Seu nome não será mais Abrão, mas Abraão, pois você será pai de muitas nações, e Sarai será chamada Sara, pois ela será mãe de reis. Ele prometeu: Sara terá um filho, e você o chamará Isaque, que significa riso, pois ele trará alegria. Abraão riu não de descrença, mas de espanto, pois Sara já tinha 90 anos e a ideia parecia impossível. Sara, ouvindo a promessa de dentro da tenda, também riu pensando: como posso ter um filho na minha velhice? No ano seguinte, Sara deu à luz Isaque, um menino de bochechas rosadas e olhos brilhantes, que encheu a tenda de risos e esperança. Abraão, segurando o filho nos braços, sentiu que a promessa havia se cumprido e sua fé, que o sustentara por décadas, parecia completa. Ele celebrava cada dia com Isaque, ensinando-o a cuidar das ovelhas, a fazer cordas com fibra de linho, a acender fogueiras e a orar ao Deus que os guiava, enquanto Sara cantava canções antigas, com a voz trêmula, mas cheia de gratidão, ninando o menino em seu colo. Ismael, agora um adolescente, brincava com Isaque, mas a tensão entre Sara e Agar persistia. E Sara, temendo que Ismael ameaçasse a herança de Isaque, pediu a Abraão que os mandasse embora. Com o coração partido, Abraão deu suprimentos a Agar e Ismael e os enviou ao deserto, onde Deus os protegeu, fazendo de Ismael o pai de um povo numeroso. A vida de Abraão parecia em paz, com Isaque crescendo forte, um jovem de 12 anos que corria entre os rebanhos com um cajado na mão. Mas o maior teste de sua fé chegou quando Deus falou em uma noite estrelada: pegue seu filho, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ofereça-o em sacrifício no monte que eu te mostrarei. Abraão sentiu o coração apertar, olhando para Isaque, que dormia, e Sara, que descansava com um sorriso sereno. Como obedecer a um comando tão terrível? Ele orou a noite toda, lutando com suas emoções, mas confiando nas promessas de Deus. Ao amanhecer, com lágrimas nos olhos, acordou Isaque e 2 servos, cortou lenha, amarrou-a a um jumento e partiu para Moriá, sem contar a Sara o motivo para não partir seu coração. A jornada até Moriá durou 3 dias, atravessando planícies e montanhas, com o sol ardente e o silêncio pesando. Isaque, segurando a mão do pai, carregava a lenha, enquanto Abraão levava o fogo e a faca. Curioso o menino perguntou: pai, temos a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro? Abraão, com a voz embargada, respondeu: Deus proverá, meu filho. Ao chegarem ao monte, Abraão pediu aos servos que esperassem e subiu com Isaque. No topo construiu um altar de pedras, colocou a lenha e, com lágrimas, disse: Deus pediu que você seja o sacrifício. Isaque, confiando no pai, deitou-se no altar e Abraão o amarrou com o coração despedaçado. Ele ergueu a faca, pronto para obedecer, acreditando que Deus poderia trazer Isaque de volta. Naquele momento, uma voz ecoou do céu: Abraão, Abraão, não toque no menino. Agora sei que você me teme, pois não me negou seu filho. Abraão viu um carneiro preso em um arbusto, um presente divino. Ele soltou Isaque, abraçando-o com lágrimas de alívio, e sacrificaram o carneiro, com o fogo subindo ao céu em gratidão. Deus falou: por sua obediência, abençoarei sua descendência, que será como as estrelas e a areia do mar. Abraão e Isaque desceram o monte e voltaram para casa, onde Sara os abraçou, sentindo que algo milagroso acontecera. Ela beijou Isaque, agradecendo a Deus, enquanto Abraão contava sobre o carneiro que Deus providenciara. E você, já enfrentou um teste de fé que mudou sua vida? Compartilhe sua história nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal Histórias e Lições para a Vida, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma história inspiradora que nos conecta através da fé e da esperança. Até a próxima jornada. Que Deus abençoe a todos vocês.